Auxílio emergencial, Bolsa Família, programas de distribuição de renda. Hoje o assunto é polêmico aqui no Espaço de Negócios. Eu sou Diego Pereira e eu conto já com a sua curtida aí. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos para esse debate que vai ser interessante. E aí, galera de negócios, vocês são a favor ou contra esses programas de distribuição de renda, de transferência de renda, que existem no Brasil já há alguns anos, né? E que são tão polêmicos? Bolsa Família e agora, por exemplo, o auxílio emergencial, né? Que nós já tivemos 6 meses de distribuição e está voltando aí. Diz o governo que deve voltar o auxílio emergencial, hein? Uns dizem que por 3 meses, 4 meses, R$200, R$300. A verdade é que ainda não está muito definido isso não. Cada dia mais esses assuntos estão sendo debatidos. Antes nas rodas de política, depois nos campos das universidades e agora até nas mesas de boteco. Afinal, quem não se interessa por um dinheirinho no final do mês, não é verdade? Bem, eu sou Diego Pereira, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e vamos conversar. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar pontos positivos e pontos negativos, prós e contra. E aí você vai deixando no comentário se você é a favor ou contra e por que você se posiciona dessa maneira. Vou tentar ser isento o máximo possível e não transmitir nesse momento a minha opinião pessoal. Se você quiser saber minha opinião pessoal, também já deixa aí nos comentários que a gente faz um outro vídeo sobre isso. Tranquilo? Belezinha? Então pessoal, seguinte, primeiro ponto positivo, vamos começar pelos positivos, hein, ó, primeiros positivos. Então o primeiro ponto positivo é uma injeção de dinheiro nas famílias que tiveram sua renda prejudicada, que perderam seus empregos ou que estão passando por grandes dificuldades graças à pandemia. Isso é um fator pontual, um fator que aconteceu e que o governo precisa de alguma maneira fazer com que essas pessoas consigam se manter. Segundo ponto positivo é uma garantia de renda mínima às famílias, para que garanta no mínimo uma subsistência no sentido de uma fonte de alimentação e de manter essas famílias para que elas não fiquem abaixo da linha da pobreza, para que elas não atinjam aí a pobreza extrema. Então é uma condição de injetar um dinheiro na sociedade e inclusive ajuda ali os micro e pequenos empresários, micro e pequenos comerciantes locais, porque essas famílias elas vão adquirir ali o seu pão, o seu mercadinho, a sua carne, o seu frango no comércio local, e isso ajuda não só as famílias a se sobreviverem, a manterem ali uma certa qualidade de vida, como também ajuda o comércio local a prosperar e também a não fechar as portas. Terceiro ponto positivo é a transferência de riquezas das áreas mais ricas para as regiões mais pobres, permitindo então o desenvolvimento econômico e desenvolvimento social de uma região que naturalmente era menos favorecida. No caso, por exemplo, as regiões norte e nordeste do Brasil, que historicamente tem um desfavorecimento econômico e social, essas recebem e são mais contempladas, por exemplo, com esses programas de desenvolvimento, de transferência de renda, esses programas como por exemplo, o Bolsa Família ou Auxílio Emergencial. E as regiões que têm mais dinheiro, que são mais bem desenvolvidas, elas acabam que de maneira indireta transferindo a sua renda, a sua riqueza para as regiões mais pobres, e isso faz com que o país tenha uma igualdade social, ou pelo menos favoreça uma possibilidade de igualdade social. Bem, com relação aos pontos negativos, o paternalismo político, direto ou indiretamente, pode incentivar o clientelismo e manipulando essas pessoas, por exemplo, como troca de votos, compra de votos através desses programas sociais. Um outro ponto negativo seria o superendividamento do governo e o aumento do déficit público. Por exemplo, só com o auxílio emergencial ano passado, o governo brasileiro gastou cerca de 300 bilhões de reais, mais de 3 vezes todo o déficit do ano de 2019, que tinha sido 95 bilhões. Então, um superendividamento que, se mantiver por mais algum tempo, a gente não sabe como pode ficar. Mais um ponto negativo seria o possível comodismo dessas famílias que, por receberem ali uma renda mensal, receberem um incentivo mensal, podem não buscar uma formalização de trabalho, por exemplo, e acabam se mantendo nessa condição de clientelismo ou de paternalismo durante muito tempo e às vezes por toda a vida. Outro ponto negativo seria a ausência de incentivos ao empreendedorismo e a geração de renda. Também é uma educação de qualidade, porque essas pessoas precisam se desenvolver para sair
desse programa, né? Senão elas não vão combater a pobreza, pelo contrário, não se combate a causa da pobreza e sim os efeitos da pobreza. E o programa ele precisa combater as causas, de fato, para que a pobreza deixe de existir, né? Senão, na verdade, é um programa que está incentivando a manutenção da pobreza. É estranho entender, né? Mas acho que é por aí o caminho. Se você não combate a causa e você apenas cura o efeito, que é a pobreza, você não destrói a pobreza, você mantém aquela pessoa na pobreza e incentiva de certa maneira que ela continue na pobreza. Basicamente é isso que eu quis dizer, eu espero que você tenha entendido. Bem, eu acho que independente de ser a favor ou contra, existem dois pontos extremamente importantes que devem ser considerados, né? Primeiro, precisamos entender que pobreza não é apenas dinheiro, né? Pobreza não se resume a dinheiro. A pobreza ela é multidirecional. A gente está falando de pobreza financeira, pobreza de saúde, pobreza cultural, pobreza educacional. Então você não tira alguém da pobreza simplesmente por dar dinheiro para essa pessoa, mas também facilitando proporcionando a representatividade dessa pessoa na sociedade e de modo que ela tenha acesso ao suporte do governo ou das iniciativas privadas de qualquer maneira. Então, a primeira questão é quais as contrapartidas que as famílias precisam oferecer para se manterem no programa, né? Como, por exemplo, criança estudando, não permitir o trabalho infantil, né? O governo precisa criar contrapartidas para que ele não exista esse uso da máquina pública, uso do poder público, né, uso dos recursos disponíveis pelo governo e que a família não ofereça nada em troca, né, senão o governo está novamente só alimentando essa pobreza. E o segundo, tão importante quanto as condições para que se mantenha no programa, é quais os mecanismos e situações que farão com que a família se emancipe do programa, se emancipe da necessidade de recebimento desses recursos públicos, né, e possa caminhar com pernas próprias. Caso contrário, o programa não cumpre o objetivo de tirar a família da pobreza. Ele mantém novamente, reforço o que eu estou dizendo. Então, são dois pontos importantes. O primeiro é quais as condições, quais as contrapartidas que as famílias precisam oferecer para o governo, ou que o governo precisa exigir das famílias para que elas se mantenham no benefício. O segundo é quais as condições e o que ela vai ter que fazer para que ela se emancipe disso, para que ela deixe a pobreza e consiga caminhar com pernas próprias, para que ela consiga um trabalho, para que ele consiga, né, garantir ali que a família dele não vai mais precisar dessa ajuda do governo. Então, que ele consiga, de fato, adentrar ao mercado do trabalho e obter uma renda que seja suficiente para garantir o bem-estar social, econômico, financeiro aí da sua família. Tudo bem? Então, galerinha, esses aí foram alguns pontos positivos, alguns pontos negativos dos programas de distribuição de renda. Estamos muito próximo do governo de anunciar novamente a continuação ou o retorno do auxílio emergencial e temos aí o Bolsa Família com mais de 26 milhões de famílias no Brasil sendo atendidas. E você, qual que é a sua opinião sobre isso? Aproveita, por favor, deixa o like, dá aquela força pra gente, passa o vídeo aí pros amigos, dá aquela fortalecida. O canal tá começando agora, tem muitos erros ainda, a gente tá bem amador, eu acredito nisso, eu sei disso, mas a gente tá aprendendo e se desenvolvendo junto e vamos trocar ideia, vamos trocar conhecimentos aqui. Tá bom, galera? Obrigado, tamo junto, valeu!